Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, queridos forasteiros, eu sou a Fran e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcasts favoritos, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais, como @Fora do Meio Podcast no Facebook e no Instagram ou @Fora do Meio Pod no Twitter. Você pode colaborar com sugestões em todas essas redes ou no nosso e-mail, que é foradomeiopodcast@gmail.com, e interagir conosco através do grupo de ouvintes do Facebook ou do Telegram. Os links estão na descrição do episódio. E quem é antigo na casa, já escutou bastante episódios, sabe que quando eu apareço aqui para ser hostess do programa, geralmente é porque a gente vai tratar de um tema relacionado à feminilidade. E hoje não é diferente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a visibilidade lésbica, ou invisibilidade lésbica, não é mesmo? Porque a gente fala muito pouco sobre a letra L do LGBT, apesar dela ser a primeira da sigla. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente trouxe as meninas do podcast Para-Choque de Monstro para debater algumas temáticas em relação à vivência lésbica e também falar um pouco de mulheres famosas e importantes para a história que eram lésbicas também, para ajudar na visibilidade. Mas antes, alguns recadinhos importantes. Café Kadama, o café de todos. Lembrando que este produto está disponível por enquanto apenas para São Paulo. Saiba mais em @cafécadama no Instagram. Este episódio é patrocinado por Lucas Albuquerque, Anderson da Silva, Gilberto Lima, Matheus Sampaio e Luiz Antônio Carvalho. E você também pode patrocinar esse podcast através do Catarse, no site www.catarse.me/fora do meio, do apoia.se/fora do meio, através do PicPay, no @fora do meio podcast, diretamente na nossa página do Anchor ou através de uma assinatura no aplicativo de podcast Orelo. Essas plataformas permitem que você escolha um plano de assinatura com algumas vantagens e ajudam o Fernando a continuar produzindo esse podcast com cada vez mais qualidade. Olha lá, escolha o seu e contribua a partir de R$1. Você também pode contribuir com o Fora do Meio se inscrevendo nos nossos canais, dando like e comentando no YouTube ou divulgando o podcast para outras pessoas, ajudando a gente a crescer cada vez mais e atingir muito mais pessoas. Se você usa algum aplicativo da Apple para ouvir o Fora do Meio, você pode avaliar este podcast com 5 estrelas, que é o critério da Apple para apresentar o Fora do Meio para outros ouvintes. Além disso, no segundo semestre, nós estamos novamente com a pesquisa do perfil do ouvinte no ar para conhecer um pouco sobre quem é você que acompanha o Fora do Meio. Por isso, eu te convido a acessar o link no nosso site ou na descrição do episódio e responder algumas perguntinhas muito rápidas para ajudar o Fernando a te conhecer e, assim, produzir episódios cada vez mais com a cara da audiência qualificada do Fora do Meio. Agora, sem mais delongas, bora abrir esse armário. Armário aberto. Então, vamos começar. Então, vou pedir para as gurias se apresentarem. Vamos lá? Oi, eu sou a Duda. Eu sou um quarto do Para-Choque Podcast. Sou aquariana. E o que mais que eu tenho que falar sobre mim, será? Eu sou... Profissão e idade. Eu sou designer UX e UI e tenho 29 anos. Chique. Eu vou emendar aqui a apresentação da Duda. Eu sou a Jaque. Mais uma elementa do Para-Choque de Monstro Podcast. Também tenho 29 anos. Sou fotógrafa, docente e caprica. Bem, os piores vieram primeiro, os piores sigam. A hora da perfeição. Eu sou a Mareu, eu tenho 26 anos. Gente, sério, toda vez eu tô tendo que dar uma pausinha pra lembrar a minha idade. Eu tenho 26 anos, eu sou produtora de moda e como eu já anunciei a perfeição, eu sou virginiana. Bom, eu sou a Nai, sou a quarta parte do Para-Choque Podcast. Eu também tenho que dar a pausa da idade, que eu tô muito esquecida. Tenho 25 anos. Sou claramente perfeita como Mareu, virginiana. Meu Deus. Sou produtora executiva aí de moda.
E é isso. Eu esqueci de falar que eu também sou do para-choque, gente. Mas eu sou. Muito bem lembrado. Mas acho que deu pra entender, amiga. Acho que sim, mas enfim. Fiquei triste que eu não falei. Peraí, só signo de terra, então? Ou eu tô perdida? Não, Não, pelo tá. amor de Deus. A não é Duda ar. não. Só Terra do aqui, não. pra estragar. É que eu sou signo de ar, né? Eu sou libriana, então Aí, ó. entrou por um ouvido e saiu pelo outro a informação. Normal. Então tá, né, gurias? Vamos começar a nossa pauta de hoje. A gente vai falar da invisibilidade lésbica. E aí, é o mesmo esquema de sempre. Eu tô aqui pra substituir o Fernando, né? Pra trazer uma voz feminina, lugar de fala, tudo mais. Quer dizer, não é exatamente meu lugar de fala, né? Eu sou bi. Vamos começar perguntando se vocês sabem alguma coisa sobre a origem do Dia do Orgulho Lésbico. Como é que surgiu, assim? Qual foi a sapatão que levantou do sofá e falou, é hoje? Quem causou, né? Eu acho que eu vou falar um pouco sobre a nacional, assim, do que a gente sabe mais daqui. Quando você procura muito sobre visibilidade, aparecem várias coisas, assim, que parece que não é uma união, né, das coisas. Tem o Dia da Visibilidade Nacional, aí tem Dia do Orgulho Lésbico, e aí tem o Dia Internacional e aí tem várias informações, e aí tipo, você fica meio, meu Deus, para onde vou? O Dia Nacional da Visibilidade no Brasil, né, foi criado por ativistas lésbicas brasileiras. Ficou essa data de 29 de agosto porque foi quando aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi em 96. Aproveitar o gancho da Nai para falar que é o dia que a gente mais fala, né, mais menciona, talvez o mais reconhecido aqui, né, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Mas aí a gente considera o mês de agosto inteiro, né, como o mês do orgulho lésbico, e o Dia Nacional do Orgulho Lésbico é no dia 19. 19 de agosto, diferente do dia 29, que é o Dia da Visibilidade. Isso também confunde um pouco. Mas aí tem a ver com outra revolução, né, assim, foi que aconteceu antes, inclusive. Acredito que seja por isso que agosto é o mês, né? Total. Porque tem vários Tem acontecimentos. muitas coisas. Né? Verdade. Tem a ver com a morte da ativista lésbica, né? Exato. Na verdade, tem a ver com uma manifestação específica que elas fizeram num bar. Na verdade, se juntou a Roseli Ruth, mais militantes lésbicas, militantes feministas, o pessoal da OAB, tinha uma deputada também, que eu me esqueci o nome dela agora. Enfim, elas ocuparam o Ferros Bar, que era um bar em São Paulo que era majoritariamente frequentado por mulheres lésbicas, e que naquela época elas estavam divulgando aquele boletim chamado Xana com Xana, né, que é uma revista, enfim, um boletim. Perfeito. E os caras expulsaram elas de lá, né, os donos disseram para elas não voltarem, então elas fizeram essa manifestação que basicamente foi invadir o bar no dia 19 de agosto de 83. E aí esse dia, enfim, fizeram uma carta, isso foi para a imprensa, houve certa visibilidade dessa revolução delas ali, que a galera conhece também como o Pequeno Stonewall aqui de São Paulo. Enfim, foi um dia talvez mais parecido com o que a gente conhece de dias que ficaram aí institucionalizados, né, como dias de orgulho ou visibilidade. Sim, eu queria só fazer uma observação que eu acho muito legal. O primeiro episódio do nosso podcast, a gente lançou, né, no Dia da Visibilidade Lésbica. A gente lançou em agosto do ano passado. E quando a gente fez um post no nosso Instagram falando sobre o Dia do Orgulho Lésbico, sobre esse dia 19, né, falando sobre essa manifestação no Ferros e tudo mais, teve um comentário, né, de uma seguidora, de uma ouvinte, falando que tinha saudades do Ferros, que ela era frequentadora do bar e tudo mais. Enfim, só uma curiosidade, assim, que pra gente foi muito legal, né, de que a gente recebeu esse comentário, a gente ficou tipo, nossa, que da hora, muito, muito foda isso, enfim. É muito louco, né? Sim, é legal saber de alguém que esteve lá, né, dar mais uma materialidade pra história, né? Total. Sim. E outra coisa que eu reparei também, que vocês falaram que era o Stonewall aqui do Brasil, né? É muito louco como desde muito cedo, né? Desde os anos 80, 70, a comunidade LGBT é boa pra dar dinheiro, mas se ela vai divulgar ou tentar ter visibilidade no local, daí as pessoas não querem, né? Nossa. Que era um bar frequentado por um público de lésbicas, mas aí na hora que elas foram falar sobre isso, elas foram rechaçadas.
Exato. E é o que rola até hoje, na verdade, né? Tipo, sempre rolou. Agora a gente chama de pick money e tal, mas sempre rolou, né? Enquanto a gente tá financiando ali alguma empresa, instituição, tá beleza. Mas a partir do momento que a gente, por algum motivo, incomoda, e geralmente esse motivo tem a ver com a nossa simples existência, né? Assim, demonstrar afeto ou falar abertamente sobre coisas que as pessoas tendem a esconder, aí já era, né? Eles botam a gente pra correr. Ou ninguém se posiciona, né? Que é o que mais tem rolado agora. Tipo, a gente é super fã de fulano e aí, enfim, quando tem alguma votação, algum ato de violência, algo que se refere à comunidade LGBTQIA+, essa pessoa fica omissa, né? Então isso vai mudando a maneira como isso rola, mas continua rolando, né? Infelizmente. Sim, é muito triste. Mulheres fantásticas para você conhecer. Eu vou falar sobre Davi Chang, que eu achei muito interessante, na real, porque, assim, como eu falei antes na minha apresentação, eu sou designer. E eu fiquei pensando, tipo, eu conheço uma sapatão que é designer, uma sapatão desbravadora, e eu não manjava. Aí, procurando pra pauta, me deparo com essa belíssima sapatona, que está viva até hoje aí. E eu me identifiquei um pouco com a história dela, óbvio, um pouquinho só, mas eu acho que outras sapatonas também vão se identificar. Ela é designer gráfica, pintora e a primeira judia chinesa americana abertamente lésbica. Nossa, mano, que nó na cabeça que me deu. Peraí, fala de novo, né? Tipo assim. Primeira judia chinesa americana abertamente lésbica. E eu trouxe ela também por causa da representatividade, obviamente, porque a gente fala muito pouco das lésbicas asiáticas. Nossa, real. Porque quando a gente fala, as mulheres asiáticas já são, né, hipersexualizadas e imagina as lésbicas. Mas enfim. Nossa, pode crer. Ela nasceu em Hong Kong, numa família que era super protestante. O avô dela foi, tipo, uma das pessoas que ficou evangelizando, sabe? Tipo, ele tinha um papel muito forte na comunidade. Isso. E aí, ela vem dessa família que, né, obviamente muito conservadora. E aí, quando ela tinha uns 14 anos, ela foi parar nos Estados Unidos. Eles se mudaram todos pra lá. Só que, obviamente, a família dela queria que ela fosse artista. Não. A família dela queria que ela fizesse ciências biológicas. E aí ela foi lá e fez. Porque não tinha muita escapatória. Só que, uns anos depois, ela falou, bom, isso não é o que está no meu coração, vou seguir o que está no meu coração, vou fazer artes. E aí, o trabalho dela é muito inovador, porque assim, ela mistura o judaísmo com artes gráficas, com toda a história dela oriental. Então, assim, se vocês forem procurar, é muito massa, porque é um trabalho muito único, tá ligado? É uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha visto. Ela fez, sabe aquela rança que é a mãozinha? Sim. Ela fez uma, tipo, super oriental, assim, é um trabalho muito diferente de ver. E eu, como designer, nunca vi uma mulher ali fazendo esse tipo de coisa e tendo destaque. Eu achei muito foda. E ela ainda trabalha hoje, ela mora em Los Angeles com a mulher dela, com a esposa. E ela ainda trabalha fazendo essa mistura toda da arte oriental com o judaísmo. A sinagoga que ela frequenta, porque ela canta na sinagoga, ela é muito desbravadora. Gente, que mulher incrível. Nossa, ela faz muitas coisas. Muitas! E aí ela pintou os vitrais, assim, e ela é super engajada na religião dela, que não é a religião da família. O que é muito louco. E eu achei muito foda. Porque é um meio que é muito dominado pelos homens cis brancos. E é muito bom se ver representada ali, saber que você pode fazer a piração da sua arte que for, que vai ter gente pra ver. É muito massa. Maravilhoso. Verdade. Arrasou, amor. Arrasou mesmo. Arrasou, amor. Começamos do jeito que tem. Então, Gurias, a gente falou sobre Pink Money e tudo mais. Eu queria saber de vocês sobre a questão da invisibilidade lésbica, né? Porque todas as outras siglas a gente tem aquela brincadeira, né? Que o movimento LGBT, na realidade, ele é GGGG, né? Porque em muitos locais, quando mostram alguém do movimento, essa pessoa provavelmente vai ser um gay, branco. Um padrão, tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, triste. É uma realidade mesmo que a gente vive, que
as lésbicas são muito invisibilizadas dentro do movimento, mas eu acho legal a gente falar sobre a mudança da sigla, né? Que foi feita essa mudança justamente para ir contra essa invisibilidade. Gente, muito difícil falar essa palavra muitas vezes, né? Enfim, a gente sabe que lá nos anos 90 foi criado a sigla GLS, né? Começou a ser usada aqui no Brasil. E que significava gays, lésbicas e simpatizantes, né? Que eram os heterossexuais que apoiavam o movimento. Deixa eu fazer só um PS. Claro. Porque sempre que falo em GLS, eu lembro desse negócio, eu acho muito bizarro. Os carros, antigamente, tipo, tinha esse lance de ter o GLS atrás, porque era um tipo de... Sabe, igual a gente tem hoje Flex, sei lá, essas paradas, era um negócio que tinha no carro. E as montadoras tiveram que tirar isso porque as vendas começaram a cair exatamente porque era esse lance da pessoa falar, putz, carro de viado. Mas enfim, pode prosseguir agora. Sim, então. E aí, depois, nos Estados Unidos já usavam a sigla LGBT. E aí, em 2008, foi oficialmente substituída aqui a sigla GLS pelo LGBT. Mas, na verdade, antes era como GLBT. E aí, então, resolveram trocar, né, de lugar o L e o G para valorizar as lésbicas nesse contexto de diversidade sexual. Porque os homens gays, né, tinham e têm muito mais visibilidade do que as mulheres lésbicas na sociedade. E aí se estabeleceu, então, essa sigla LGBT, que hoje em dia, né, tem outras letras, como a gente sabe. Mas eu acho bom a gente eu comecei falando da sigla para falar sobre... como até mesmo dentro do movimento, tipo assim, as lésbicas, elas são invisibilizadas na sociedade, né? A gente é muito mais vista, a gente tem muito mais lugar quando é fetichizada, quando é, enfim, motivo de piada e tudo mais. E não como a gente gostaria que fosse. E o triste é pensar que até dentro do movimento LGBT a gente sofre com a invisibilização também, né? Sim. Total. Eu queria só falar um lance sobre a sigla. Na verdade, nem é sobre a sigla, é sobre como a comunidade não tinha um nome, né? Tipo, não tinha um nome pra gay, lésbicas, trans... e assim vai, né? Não existia esse nome, essa nomenclatura. Então era tipo, tudo que não era hétero era anormal, era uma anomalia. E aí começou a se falar de homossexual, e era um termo meio que soava um pouco... parecia ser uma anomalia em relação às pessoas normais, né? Quando usava homossexualidade. E aí... homossexualismo. O homossexualismo veio depois, assim, tipo, doença, né? Mas antes mesmo já era visto, relações homossexuais já era visto como anomalia, né? E aí, tipo, surgiu a palavra gay primeiro, né? Nos anos, acho que 60, por aí. E aí, a palavra lésbica só entrou nesse universo depois da segunda onda feminista, né? Que as mulheres homossexuais não tinham um nome, né? Elas eram só mulheres homossexuais ou só mulheres gays. Total. E aí o lésbica veio depois da segunda onda feminista em 60 e 80. E apesar de já fazer algum tempo, a gente ainda sente uma parcela da população tentando evitar esse termo lésbica, Sim, né? Uma resistência total. Várias pessoas, várias vezes já me perguntaram, tenho certeza que já perguntaram pra todo mundo, assim, se lésbica, se era certo chamar de lésbica. Sim. Pode crer. Se é ofensivo ou não, de que chama, sabe assim, é muito louco isso, né? E acabam utilizando o gay pra se referir a gente como um eufemismo mesmo, né? Tipo, como se fosse algo mais cordial, mais delicado, eu não sei explicar. Nossa, mas total, é porque é uma palavra, parece que quando as pessoas falam menos, parece uma palavra surreal, assim, né? Quando você fala lésbica. E aí é mais um motivo da gente pensar na invisibilidade, né, da mulher lésbica, porque tanto faz que passou a letra pra frente, porque na prática isso não resolveu nada, assim, né? Não mudou muita coisa. E a violência, o machismo, que eu acho que é o principal responsável por tudo isso aí, faz com que o termo gay seja muito mais aceito, e porque ele é muito mais falado, muito mais naturalizado, né? Assim como o homem gay, branco, cis, vai ser o que vai ter mais passabilidade ali, né? Que vai sofrer, talvez, menos homofobia, enfim. Isso é muito, muito pesado ainda de se pensar. Sim. E vocês chegaram a refletir ou a pesquisar, a ler alguma coisa sobre por que isso acontece? Porque eu tenho uma teoria que se chama machismo, né? Mas eu não sei se vocês concordam, se tem outra explicação.
Por que existe o apagamento lésbico, né? Pra mim, total. Pra mim, tudo isso se resume muito ao machismo, assim. Patriarcado, né? Desde o apagamento até a lesbofobia, a homofobia, tudo tá totalmente ligado ao machismo estrutural que a gente vive. Fetichização, na verdade eu acho que todos eles, concordo total com a Maria, com vocês, todos eles estão diretamente ligados ao machismo, né? Tipo, sei lá, nas comunidades sul-africanas, em algumas, a Constituição aprova, por exemplo, o casamento homossexual, mas ainda assim as mulheres lésbicas são alvo de estupros corretivos, sabe? Um número absurdo, né? Enfim. Por que as mulheres são as vítimas sempre, né? Assim, por que mais mulheres morrem em determinadas situações do que homens? E aí é só um reflexo da sociedade que as lésbicas sofram mais aí do que os homens gays e que a gente tem esse apagamento tão grande, né? Isso que faz com que o sistema continue funcionando, né? E a própria questão do autoconhecimento também, né? Porque tem vários casos de mulheres que são LGBT, mas elas não... As mulheres, no geral, já não são incentivadas a ter um contato com a sexualidade delas, né? Então, muitos casos, algumas mulheres, tipo, casam, têm filhos, seguem a vida normal e muito depois vão explorar a sexualidade delas, né? Então, gente, a gente tava comentando que a questão da invisibilidade lésbica tem muito a ver com o machismo, e vocês comentaram sobre estupro corretivo, né? Entre várias aspas. Quem é que trouxe aquele dado de que 6 mulheres lésbicas? Ah, sim, eu. Tem uma pesquisa do Gênero e Número de 2017 que fala que no Brasil 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia. Tenho nem palavras, sério. E 58% desse número são mulheres negras. Ai, que loucura. É bizarro, né? E é muito louco pensar que esses dados estão sempre desatualizados, né? Porque poucas vezes, quando alguma mulher relata um estupro, vão questionar qual é a orientação sexual dela, né? Então, sei lá, quem contabiliza e onde, né? Sim. Exato. Defasado, né? Sim, existe mais uma invisibilidade pra conta. Era isso que eu ia falar. Até na coleta de dados, eles não levam isso em consideração. Sim. É bem complicado a gente encontrar dados atualizados e, enfim, sobre mulheres lésbicas, sobre LGBT no geral, mas, enfim, sobre as letras mais invisibilizadas é mais difícil ainda. E a gente tá nesse barco, né? Pois é. Tudo então, culpa do machismo, que elas começam a ficar revoltadas, né? Mas não é? E não é? Na real, mas a vai gente falar que não? Mas tá falando sério, né? Sim, total. Mulheres fantásticas pra você conhecer. Ai, gente, é uma história de um ícone. Um ícone. Todas são, né? Qualquer mulher sapatão que a gente tenha conhecimento da história é um ícone sempre. Inclusive, Josenita Duda Ciríaco, que é o nome da minha personagem, fala sobre isso, assim. Ela fala como as mulheres são deusas e tal, falava, né? Ela tem umas falas incríveis e eu fiquei chocada de ver que é uma mulher tão importante para a história do feminismo, para a história do movimento lésbico, para a história da própria cidade dela, que é Camaragibe, no Pernambuco. Enfim, é uma militante, uma ativista cultural também, lá em Pernambuco, em Camaragibe. E, enfim, tem essa história super importante e pouquíssimo conhecida, sabe? Na real, ela teve bastante visibilidade, por assim dizer, só recentemente por conta da morte dela, o que é mais um clássico que acontece com as mulheres lésbicas. Assim. A gente começa a ter conhecimento do que elas fizeram depois que elas morrem, porque por algum motivo vaza a notícia da morte dela e a gente pensa na importância dessas pessoas aí, né, dessas mulheres. Enfim, a Josenita também é conhecida como Nita ou Dona Jo. Ela morreu no início de março desse ano, com 63 anos. Mas o que eu vou falar um pouco da vida dela, e mas a melhor forma de falar da vida dela é falar dos feitos dela, né? De tudo que ela participou e tudo mais. Enfim, ela foi uma das primeiras agentes comunitárias de saúde da cidade, né? Do município de Camaragibe, lá em Pernambuco. Uma ativista do Sistema Único de Saúde, né? De pensar a saúde pública, popular, enfim, ao alcance de todos. Também foi peça-chave e principal no movimento lésbico de Pernambuco. Tem início ali o movimento dela, ativista, em relação aos direitos da mulher lésbica, também entre a década de 70 e 80, né? Assim, não é uma coincidência, as coisas vão se ligando, né? A maior parte das mulheres que chegam no nosso conhecimento são dessa época, quer dizer, atuaram, né, nessa época.
E ela não é diferente disso, né? Tanto no feminismo quanto nos movimentos lésbicos. E nessa época ela se identificava, e é um termo que ela usa até pouco tempo atrás em entrevista, em vídeo, dá pra ver que ela se identificava como uma mulher entendida. Falando sobre aquilo que a gente falou do termo lésbico, né? Que a gente fala muito pouco, que as mulheres se reconheciam como lésbica e tal. E aí ela se identificava como uma mulher entendida. Ela falava que era uma mulher entendida. Ela participou nessa década de 70, 80, que foi quando ela começou esse movimento mais ativista. Ela participava de um movimento de libertação dentro da própria Igreja Católica, lá em Pernambuco, na cidade dela. Então a igreja fazia festas, que eram basicamente as festas para a cidade toda, né? Cidade no interior, a gente sabe bem. Então as festas da igreja eram festa para todo mundo, assim. Ela participava auxiliando esse movimento de festas e de libertação da Igreja Católica. Só que essas festas depois sempre houve esse público excluído, né? Que não é só o público da sigla, tem também as pessoas mais pobres ou com menos acesso, moradores de rua, enfim. Ela juntou essa galera e começou a levar essa galera para casa dela para continuar a festa. E daí surgiu uma festa chamada Noite da Metamorfose. Inimiga do fim. Inimiga do fim, é isso. Sagita, certeza. Inimiga do fim, é isso, gente. E aí ela fazia a Noite da Metamorfose na casa dela, que virou, na verdade, um programa, assim, um programa socioeducativo, assim, que reunia essa galera da sigla para falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Teve o ápice lá do HIV, faziam performance teatral, enfim. Era um rolezaço, que começou a virar um rolê cultural, não só um rolê pra galera que não tinha pra onde ir. E aí ela fazia uns drinks, umas batidas e tal, pra viabilizar o próprio rolê, né? E o drink clássico mais famoso, que é a batida mais famosa, se chama Batida Xoxota. Perfeito. Nossa. Muito que bem. Maravilhosa. Perfeita. Eu só tenho certeza que essa batida é maravilhosa. Com certeza. Bom, deixa eu ver se eu corro aqui. Mas enfim, ela foi líder comunitária por muito tempo, né? As coisas foram se cruzando e enfim, ajudou a construir um loteamento, né? A ocupar um loteamento com essas pessoas que eram expulsas de casa, né? Essas pessoas que ficavam sem acesso à moradia. Então ela foi líder comunitária desse loteamento. E a partir da década de 90 que ela começa a entrar nos movimentos sociais mais pesados, virar agente comunitária, agente de saúde. E aí ela ajuda a criar um grupo que se chama Articulação e Movimento Homossexual do Recife e Região Metropolitana. Gente, tô toda arrepiada de ouvir dessa mulher, juro. Primeiro grupo ativista. É muito pesado. Aí ela faz a Associação das Mulheres Entendidas, ela faz o Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, ficou lá um bom tempo. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, famoso PT. Fez parte de uma ONG até pouco tempo atrás, que se chama SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Enfim, ela passou a vida toda lutando por direitos humanos, saúde pública, preventiva para as mulheres, todos os direitos e causas LGBTQIA+, que a gente ainda tem aí pela frente bastante coisa para fazer, e também pela importância do Sistema Único de Saúde. Enfim, ela é um ícone mesmo, maravilhosa. Tem uma frase dela que eu queria só encerrar essa mini bio dela aqui, que ela falava que sapatão não se descobre, se vive. Maravilhosa. Chique, Vou né? tatuar. É chique demais. Nossa, você tá Na doido. moral. Um ícone, mulher, nordestina, arretada. Um LinkedIn de peso, né? Que é isso. Mano, pesado. O currículo lá diz pra quê? E aí a gente para pra pensar quantas vezes a gente ouviu falar dessa mulher, né? Até Sério? nós como lésbicas, tipo... Sim. Eu lembrei de uma curiosidade, quando você falou de entendida, ela se desentendida, o termo entendida surgiu no movimento negro das lésbicas enfim, na verdade, porque as mulheres lésbicas que eram prostitutas, elas se chamavam dessa forma, tipo, tu é entendida, né? E aí, enfim, isso pegou, e aí acho que tem tudo a ver com esse termo disseminado, Tem a ver né? Total. Tem a ver com a história dela também, porque ela também fez parte do movimento negro, do primeiro movimento negro lá de Pernambuco. Nossa, que massa. É pesada. Tipo, e muitas delas não se dizem lésbicas, né? Elas nem sabem o que significa mesmo. E sim entendida. E elas veem entendida como isso. Sim. E que tem vários significados, né? Se você pensar, mulher entendida, que entende, né? De conhecimento, de autoconhecimento. Essa coisa da sexualidade que a Franci falou. Tem muita coisa envolvida nesse termo, né? Assim, vários significados. Verdade. Total. Enfim, tem uma dissertação
discussão sobre isso aí em alguma faculdade, de alguma mina que estudou e meio que estava estudando esse movimento e descobriu esse termo, né? E parece que esse termo já era usado nos Estados Unidos e na Europa por homens gays, assim. Que homens gays eram entendidos. Total. Doido, né? Sim, é todo um léxico que as pessoas não sabem, mas elas compartilham, né? Vem tudo do mesmo lugar, esses significados. Exato. Então, gente, eu queria saber mais da experiência de vocês, né, em relação à homossexualidade, né, porque a gente já comentou aqui que muitas vezes a homossexualidade feminina, né, o ser lésbica, é muito atrelado ou à invisibilidade, né, uma coisa que não existe, ou a questão de fetichismo, né, então eu queria saber a experiência de vocês com isso, sabe, ou até questão de estereótipo. Sei lá, a pessoa que é lésbica, ela tem que ser super masculina, ela tem que tentar imitar um homem, ou necessariamente ser trans, sabe? As pessoas sempre chegam nesse extremo, sabe? Pode começar, Jaqueline. É legal mesmo cada um de nós trazer a sua visão disso, porque nós somos, digamos assim, estereótipos diferentes de lésbicas, né? Nós 4. A gente traz cada uma, assim, uma vivência diferente, né? Porque cada uma dessa expressão, né? Seja no modo de vestir, enfim, no cabelo e tudo mais, acaba acarretando uma experiência de mundo diferente, né? Numa sociedade que espera da mulher um padrão e uma feminilidade e tudo mais, é o que a gente sempre fala, que na luta lésbica, as caminhoneiras são a linha de frente, são as que mais vão sofrer, assim, ataques por conta do machismo, mas não é o meu lugar de fala, no caso, eu não sou esse estereótipo, então acho que, não sei, a Duda, Jaque, eu tô dizendo, assim, das que são lidas dessa forma, né, por conta da, igual eu falei, maneira de vestir, cabelo, etc. Jaque, pode mandar ver. Nossa, gente, agora senta que ela vem. Eu acho que tá tudo... Acho não, tenho certeza que tá tudo que a gente falou até agora diretamente relacionado, né? De novo, o machismo e a violência são elementos fundamentais, inclusive no sentido de criar esses estereótipos da mulher lésbica, né? Assim, o homem cria o estereótipo da mulher lésbica que julga se parecer com que ele, né, com que a sociedade constrói como um homem, e também ele julga a outra mulher lésbica que ele vai chamar de feminina, ou que ele vai falar sobre o que a sociedade constrói como feminilidade, e vai sexualizar muito mais essa segunda que eu falei, né, que teoricamente vai performar mais feminilidade. Então a gente está sempre à mercê do olhar do homem, né, da sociedade machista, patriarcal e tal. Isso é muito perigoso e faz com que o nosso movimento ande de mãos dadas ali com o movimento feminista, né? Porque é isso, sobretudo a gente é lida, e isso importa muito, independente da gente se ler desse jeito, a gente é lida pelo olhar dessa sociedade, né? Então a gente é lida como mulher, como mulheres lésbicas, independente de acreditar nesse binarismo de homem e mulher ou não, enfim, de viver com isso ou não, a gente é lida como mulher lésbica, então a gente sofre os prós e contras aí, mais contras na sociedade de ser essa mulher lésbica. E quando a gente não performa essa feminilidade, tipo eu e a Duda, isso é muito pesado, né? E vai para um lado de violência que não é nem que seja mais ou menos cruel, né? Mas vai para um lado de violência diferente das mulheres que performam feminilidade, né? Então existe um embate entre os homens com as lésbicas caminhoneiras também por isso, assim, porque a gente teoricamente dá as costas pro patriarcado, né? Fala, foda-se vocês aí, suas regras. Eu não gosto de vocês, eu não tenho nenhuma afetividade sentimental ou sexual por vocês. Eu não gosto dos seus estereótipos, eu não quero ser vocês, eu não quero ser como vocês, eu não me sinto como vocês, né? Como um homem. E ao mesmo tempo eu me relaciono só com mulheres, enfim. Tem uma vibe de competição, tem a questão do estupro corretivo. Eu vejo isso muito frequente nesse tipo de violência contra as mulheres lésbicas mais caminhoneiras e tal. E aí, não à toa, aquelas estatísticas que a Nay falou sobre estupro e tudo mais, boa parte das vítimas são mulheres que não performam feminilidade, né? Total. Sim. Porque falar que é aquela famosa fazer mulher, né? Exato. De vou te fazer mulher, você nunca... Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa Senhora. Que é pra te corrigir. Ou vira homem de verdade, né? Assim, como se essa fosse a intenção. Sim. E aí eles agem com a gente, eu e a Duda, assim, com certeza, os caras agem com a gente como se a gente fosse um cara, como se a gente estivesse tentando ser um cara, assim. Sim. As mulheres lésbicas quebram demais todos os estereótipos e padrão que a gente tem. O homem gay quebra também.
Mas as mulheres lésbicas quebram de um outro jeito imaginário do cara de propriedade, né, que ele tem sobre a mulher. Sim, tudo remete ao mesmo problema do machismo, né? Porque o problema do gay é que ele performa a feminilidade é inferior, e o problema da lésbica é que ela não tá disponível pro homem, né? E isso também é ruim, né, pra eles. Total. Sim, só que aí no caso, quando são mulheres que atendem a esse padrão, a esse imaginário do homem cis hétero, aí ela é fetichizada, né? Que no caso eu posso falar melhor, que é o que eu sinto mais, assim, de sofrer. É sempre aquela coisa de ai, que delícia ver você beijando outra mulher. Ai, quero entrar no meio. Ai, não tá faltando uma coisa aí. Parece lésbica. Você nem parece lésbica, você tem certeza que você é lésbica, tipo, é meio que colocado em dúvida a nossa sexualidade por conta do estereótipo mesmo, de como eu gosto de me vestir, de como eu gosto que seja o meu cabelo, se eu gosto de usar salto, se eu gosto de passar maquiagem, isso faz eu gostar menos de mulher do que uma lésbica caminhoneira, sabe? É ridículo isso, porque por a gente estar mais próximo desse ideal de feminilidade, né, imposto pela sociedade, é tirado da gente, assim, a gente é deslegitimada, né, quanto à nossa orientação sexual. É muito doido isso. São agressões e violências e vivências diferentes, mesmo a gente fazendo parte da mesma letra, sabe? É muito doido isso. E são até muitas necessidades, né? É doido isso até na experiência como casal, sabe? Porque, por exemplo, a gente não falou isso aqui, mas eu e a Duda somos um casal, Naide e Jaque também são um casal. E eu e a Duda, eu sendo, né, a parte que performa a feminilidade, Duda não, tem muito essa visão super machista e querer heteronormativizar o nosso relacionamento, sabe? Como se eu fosse a mulher da relação e Duda fosse o homem, porque na cabeça dessas pessoas é necessário que tenha um homem e uma mulher para que se configure um relacionamento. E tipo, não, são duas lésbicas vivendo seu relacionamento, sabe? É muito doido pensar isso. E aí, fazendo um comparativo com outros relacionamentos que eu já tive, que, por exemplo, já me relacionei com mulheres que performavam mais feminilidade, a relação com o mundo e com esse machismo e com a lesbofobia e com o assédio era outra. Quando eu fazia parte de um casal onde as duas eram mais femininas, digamos assim, né? Nem gosto muito desses termos, mas enfim, pra simplificar. A gente era extremamente fetichizada. A gente tava ali só pra ser objeto de desejo do cara, sabe? E isso já gerou, assim, situações de extremo constrangimento, assim. E, assim, por exemplo, na minha formatura do colegial, eu tive que ir embora da festa, porque eu e a minha namorada, a gente virou atração da festa e aquilo, tipo, foi a pior sensação do mundo, sabe? Enfim. E aí, no caso do relacionamento com a Duda, é muito mais ou essa questão heteronormativa de quererem colocá-la num lugar de um homem. Então, se a gente tá num restaurante, o garçom vai entregar a conta pra ela. Se eu pedir uma cerveja e ela um suco, a cerveja vai ser entregue pra ela e o suco pra mim, sabe? A gente já testou isso 1000 vezes, assim, a gente até gosta. A gente dá risada, a gente faz disso uma piada, assim, de tipo, que idiota, sabe? Mas no fundo dá aquela raivinha, né? Aquela sensação de, tipo, que bosta de sociedade. Enfim. Enquanto você tava falando, eu me lembrei de um episódio que pra mim marcou muito do nosso relacionamento, que foi quando a gente viajou pra Buenos Aires. Eu não falava e não falo uma palavra, não assisti RBD, não sou formada na Elite Way School igual a Mareu. E aí a gente foi trocar o dinheiro. Quando a gente foi trocar o dinheiro, a Mareu falava, o cara olhava pra mim. Sim. Ele negociou olhando pra mim e a Mareu falando. Vocês não têm noção, foi uma coisa, tipo, muito escrota. Eu nunca tinha passado por isso na vida, assim, tão claro, tá ligado? É bizarro. Me leu como um homem e ela falando, ele olhava pra mim, velho. É muito louco isso. Vocês falando, eu só conseguia pensar em como tem várias coisas que levam a isso, né? Tipo, o machismo é 100% o centro disso aí. E as pessoas acharem que tem dominância sobre o outro,
de achar que entende muito o outro, de querer saber de você mais do que você mesmo. O lance da binariedade é uma barreira muito grande nesse sentido, porque é o tempo todo querendo falar que um é outro e é o oposto, e só os opostos se atraem, e que tem que ser, tipo, sabe, essas terminologias, tudo isso vai contra ao que a gente pensa, eu acho, assim, nesse sentido. É o que a gente é, né? O que a gente é, porque é só um reforço de estereótipo, só um reforço de heteronormatividade, e tudo tem que ser assim. Ou se não é assim, não é aceito, porque ou você tá ali por objeto de prazer dos homens, Sim. né? Sempre cai nisso, né? Ou você é tão transgressora na sua expressão que você fere o ego daquele outro homem, entendeu? Daquele homem que tá ali. Então tudo cai nisso, tudo é só pra eles. Sim. Ao bel prazer deles. Seja de quando você não vira brother, né? Que o cara Exato. tem que Aí tem vários... E aí que é quando ele te validou, né? Aí é fase. E aí ele vai falar da bunda de uma mina com você e você, tipo, abomina isso, tá ligado? Então, exatamente. Tipo, é osso. Sabe outra coisa também, que agora eu lembrei, que, enfim, não sei se eu tô me estendendo muito, mas só pra trazer mais experiência de como é louco, como são várias maneiras diferentes da gente vivenciar esse machismo, lesbofobia e tudo mais. A gente também já passou, eu e a Duda, a situação de, por eu aparentar, né, essa coisa ridícula, tipo, eu não parecer lésbica, as pessoas simplesmente não lerem a gente como um casal de forma alguma, achar que nós somos irmãs, exatamente, assim, de tipo, é mais fácil. Gente que vai dar em cima, velho. Exato, Sério? tipo, a pessoa dá em cima da Duda na minha frente, por de forma alguma imaginar porque que eu tava amiga, com ela. Né? Exato, achar que eu só era uma amiga que tava com a Duda, enfim. Nossa, que bosta. Em algum lugar, de tanto que que esse pensamento, assim, tá na cabeça da pessoa, a pessoa fica cega, sabe? Tipo, porque às vezes são uns detalhes que, meu, sério, se você vai dar em cima de alguém, eu e a Duda com aliança, sabe? Assim, tipo... Pois é. Dá pra amiga, isso aí eu nem sei dizer, as pessoas não prestam atenção mesmo. Que o tanto de coisa que já passei com o povo dando em cima de Jaqueline e eu do lado, como não tá escrito. E desculpa, toda vez as pessoas que dão em cima da Jaqueline são as hétero padrão. Vocês vão me desculpar. Entendeu? Mas assim, são as hétero padrão, tudo curiosa, porque não pode ver uma pessoa que não performa a feminilidade, que a pessoa já fica aqui. Então ela é mais passável, né? Se eu beijar, porque ela parece um cara. Ela parece um cara. Vai tomar no cu. Meu Deus, gente. Mas acho que é isso, né? Acho que deu pra gente falar bastante da nossa Com essa fechamos. Mas o Fernando liberou o palavrão, hein? Show! Perfeito. Posso ser eu mesmo. Nenhum palavrão será invisibilizado nesta gravação. É isso. Não tem como gravar um episódio cheio de sapatão e não falar palavrão, entendeu? Não tem. Mulheres fantásticas para você conhecer. Eu vou falar da minha lésbica fodona, eu vou falar da Stormé de Larverie, que é a sapatona que ficou conhecida entre aspas, né? Conhecida para quem teve um pouco mais de interesse, foi um pouco mais a fundo sobre a rebelião de Stonewall. Ela foi uma das principais, assim, causas, vamos colocar assim, entre muitas aspas, né, da rebelião, porque ela estava sendo algemada, foi presa, foi levada para a viatura, né, e a partir disso ela teve uma fala que ela questionou, tipo, vocês não vão fazer nada? Vocês vão ficar aí parados? E aí deu início a tantas outras falas e tantas outras manifestações? Isso, naquele dia, né, que se iniciou a rebelião de Stonewall. E, para além da rebelião, ela era uma lésbica que não performava feminilidade, né, e negra,
E ela fez durante muito tempo da vida dela, ela participou do circuito de teatro negro, onde ela era a única drag king, né, que era o Dio Box Revue, que é esse circuito de teatro que tinha drag queens, e ela era a única mulher nesse circuito, né. Depois disso, ela ficou muito conhecida porque ela trabalhava como segurança em vários bares lésbicos em Nova York. Ela é guardiã dessas mulheres, assim, de prestar atenção na segurança delas para que não acontecesse nenhum tipo de repressão da polícia, né? Porque eles tinham o hábito de fazer batidas, né, nos bares. Ela até fez isso voluntariamente, né, também. Sim, ela foi guardiã voluntariamente da comunidade, né? Que é onde ela vivia. E ela também participou de algumas angariações de fundos para mulheres e crianças que eram abusadas. E ela sempre que perguntavam para ela sobre, tipo, por que você escolheu fazer isso, né? Ela dizia que alguém precisava se importar, porque sim, ela não estaria onde ela estava naquele momento se não houvessem pessoas que se importaram com ela, que se importaram com a história dela. Então ela queria retribuir isso de alguma forma. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 2014 com 93 anos. Isso demais. Sim, maravilhoso. Muitas histórias. 93, muito foda, hein? Caralho. Pois é. Tudo isso ainda aguentou até os 93. Será que vai chegar lá? Amada, 105 é minha neta. 105 é minha meta. Minha bisa foi 102. Eu vou pro 105. A família da Nai sempre passa de 100. Ela vai passar com certeza. Então, gente, vamos pro último tópico que a gente tem pra falar aqui. Obviamente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né, estejam à vontade. O que vocês acham que seria útil, assim, conselhos, dicas, né, para as pessoas evitarem o apagamento lésbico, né? Eu acho que... Bom, posso começar, gente? Não sei, já comecei a falar. Pode, amiga, aproveita que você tá no embalo. Eu acho que primeiro de tudo, ocupar todos os espaços possíveis, assim. Foi esse um dos motivos da gente ter criado o nosso podcast. A gente viu que tinha pouco podcast de sapatão, então vai ter mais um, e aí tem o nosso. E que venham muitos outros, que a gente esteja em todos os lugares, seja no mundo virtual, seja... enfim, fora dele, ocupando todos os espaços, dando voz para essas mulheres dentro da sua diversidade, né? Tipo, enfim, Sim. Mulheres negras, mulheres trans, enfim, seja caminhoneira, seja que performe feminilidade, não importa. Eu acho que todo mundo tem um espaço para ocupar, tem lugar, tem fala, tem que ser ouvida, enfim. Eu acho que a primeira coisa de tudo é isso, ocupar todos os espaços, com certeza. Não, é que pensando nisso que a Maria falou de naturalizar e ocupar os espaços, e também na pauta de hoje que eu acho que foi super importante, acho que a gente não pode se desapegar em nenhum segundo dos nossos registros, de memórias, de documentos, sabe, de quem somos. Sim. Porque isso faz parte, claro, de quem a gente é, de quem a gente vai ser, e de como as pessoas e a sociedade vai nos ver, cara. É impressionante como o registro das memórias, das cartas e das vidas das mulheres lésbicas que já passaram pela história são sempre apagados, assim. Você nunca encontra, na verdade, quando você encontra que determinada mulher lésbica foi importante, nunca é citado, né? E é importante, é muito importante falar que essa mulher é lésbica, né? Isso nos representa, isso traz uma possibilidade de viver daquela área, isso que aquilo que a Duda estava falando antes de falar da história dela, né, que, cara, quantas mulheres designers muito famosas e revolucionárias lésbicas eu conheço, né, ou quantas fotógrafas, cada um na sua área, e acho que manter a nossa história acesa vai deixar a nossa memória mais viva e a nossa vida mais naturalizada. Sim, né, a gente tem que mostrar que as lésbicas, elas existem dentro e fora do meio, né. Aproveitando o nosso podcast. Nossa, muito bom. Mas é real. E desde sempre, né, porque as pessoas ficam muito com essa visão de agora tá na moda, agora ficou fácil, ou agora não sei o quê. A gente existe desde sempre, cara. Esses dias eu até procurei agora há pouco, mas eu não encontrei, porque para variar é difícil achar. Um historiador descobriu que, enfim, uma mulher, logo no descobrimento do Brasil, né, descobrimento é um tempo...
Da invasão do Brasil. Logo que os portugueses invadiram o Brasil, uma das portuguesas era uma mulher lésbica, enfim. Teve caso com várias outras mulheres lésbicas brasileiras, e ela foi queimada, né? Aquela história que a gente já conhece, bruxa, não sei o quê. E, assim, ela é a primeira mulher lésbica do Brasil e uma das primeiras do mundo, e nenhum historiador falou, e ela não está em nenhum livro de história, e você não a encontra em nenhuma pesquisa do Google. Que a pesquisa do Google vai mostrar aquela outra que eu esqueci o nome agora. Então é isso, sabe? Aí parece que a gente é datado, parece que a gente veio só no século XVIII. A Anne Nossa, total. As mulheres lésbicas, elas surgiram no século XVIII como uma epidemia. Não é real. Nossa, amor, você é perfeita. Vamos nos manter registradas aí. Vamos documentar nossa existência. Sim. Eu queria te aplaudir. Eu também. Então, se aplaudir. Perfeita. E documentar em todas as formas, né? Tipo, se você é fotógrafa, vamos documentar. Você trabalha audiovisual, é documentar quem escreve, quem é pesquisador, de todas as formas. Tipo assim, a gente tem que colocar ocupar espaços. Exato. Esse era o link que eu tô falando. Só de ter feito podcast já está documentado. A gente já existe. No nosso acervo virtual chamado Google, que mulheres lésbicas existiram nesse século em Osasco, entendeu? Tipo isso, né? É ocupação e representatividade, né? Eu acho legal também a gente sempre, tipo, eu agora, com essa história do podcast e tudo mais, a gente começa, né, a se sentir muito mais parte das coisas. E eu vi uma diferença muito grande na minha vida de, tipo, hoje eu tenho segurança de falar com as pessoas, já, tipo, oi, eu sou a Duda, eu sou o Sapatão. Total. Já tá no meu cartão de visita, entendeu? Então eu acho isso importante também, porque eu sou Sapatão onde eu estou, entendeu? Visível, né, amiga? Exatamente. Em todos os lugares que eu ocupo, eu sou sapatona. É isso. É muito importante. Porque tem sapatona em tudo que é lugar. E a gente precisa mostrar que a gente tá lá. Naturalizar, né? Falar. O que eu ia comentar, mas do meu lugar de fala, né? Que eu não sou lésbica e talvez seja útil para outras pessoas também. Que a gente tentar mudar um pouco o olhar em relação às coisas, sabe? A gente não tem que assumir que uma mulher que está sozinha, ela tá procurando um homem, por exemplo, sabe? Ou que duas mulheres juntas, elas são necessariamente amigas, sabe? Tem que tirar um pouco esse olhar, sabe, desse falocentrista, sabe? Sim. Não tem que assumir, sabe, uma coisa ou outra, ou que uma mulher mais masculina, ela é lésbica, uma mulher mais feminina é necessariamente heterossexual, sabe? As pessoas têm que parar um pouco com essas pré-concepções, sabe? Não tem ajudado mais, sabe, isso. Eu acho que isso rola também dentro da nossa própria letra, assim. Era sobre isso que eu ia falar, do como a gente pode contribuir pro não apagamento, né, de nós mesmas. Eu acho que começa por parar de querer literalmente cagar regra na vida dessas mulheres lésbicas, dessas lésbicas, dessas sapatonas, né? Começar daí. Se enxergar, olhar pro seu lugar e pensar, meu, como eu me fudi pra chegar até aqui, né? Porque eu não existia. E aí você não pode achar que você pode invalidar a existência da outra sapatona, entendeu? Porque você acha que a outra sapatona não é válida, que você não concorda. Você não tem que concordar com o que a pessoa é, como ela se sente, ou o que ela é dentro dela, entende? Então eu acho que a gente parar de tentar procurar problema, talvez, ou tentar procurar peculiaridades que a gente não concorda. Pensar um pouco mais que essa letra precisa estar cada vez mais junta, cada vez mais forte. E que sim, cada lésbica vai ter a sua especificidade. As lésbicas que não performam feminilidade, as lésbicas negras que não performam feminilidade, sabe? A gente precisa pensar que existem essas especificidades e que a gente não tem direito algum de julgar essas especificidades, né? A gente não tá nesse lugar. Perfeita. Sucesso. Nossa, só sucessos. Parabéns a todas. Mulheres fantásticas para você conhecer. Eu trouxe uma história, assim, digamos assim,
mais recente, não mais recente, mas assim, que todo mundo, né, fala, esteve muito na mídia, todo mundo tomou conhecimento, que foi sobre a Marielle. Porém, eu acredito que muita gente sabe só, enfim, que ela foi assassinada e não tem conhecimento da vida dela, da história de vida dela, que a gente tem sim que conhecer e falar sobre isso, e enaltecer sempre essa mulher maravilhosa. Então eu trouxe a Marielle Franco, que ela nasceu em 1979, ela nasceu e cresceu lá no Complexo da Maré, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela começou a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, com os pais dela, que eram camelôs. E quando ela fez 18 anos, ela começou a trabalhar numa creche como educadora infantil. E aí, em 98, ela, né, teve a filha dela, que é a Luiara. E nesse mesmo ano, ela resolveu se matricular na primeira turma de pré-vestibular comunitário que foi oferecido para os jovens da Maré. E em 2002, ela conseguiu ingressar no curso de Ciências Sociais da PUC, no Rio de Janeiro, com uma bolsa integral pelo programa ProUni, tá? Vamos ressaltar aqui. ProUni. Exatamente. Eu também. E aí, em 2014, ela defendeu uma tese de mestrado em administração pública pela UFF, com o tema da UPP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E aí ela se declarou publicamente como uma lésbica em 2016, que foi num dia da visibilidade lésbica lá no Complexo da Maré, e ela conta como uma das pioneiras no movimento lésbico da Maré. Nesse mesmo ano, que foi em 2016, ela concorreu, foi a primeira disputa eleitoral dela, e ela foi eleita vereadora do Rio de Janeiro com mais de 46 mil votos, sendo que ela foi, então, a 5ª candidata mais votada no município e a 2ª mulher mais votada no país inteiro. Tipo, ela ganhou assim, né, expressivamente. Sim. E no seu mandato, ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e integrou uma comissão cujo objetivo era monitorar a intervenção federal no Rio, sendo escolhida como a relatora em 26 de fevereiro de 2018. Que aí, né, a gente começa toda aquela trajetória que teve o fim, que a gente sabe. Ela também trabalhou pelos direitos humanos e pela participação das mulheres na política, contra o genocídio negro, na coleta de dados sobre a violência da mulher e pela garantia do aborto. Tipo, foram muitas lutas que ela, né, travou. Em pouco mais de um ano de mandato, a Marielle foi autora e firmou 16 projetos de lei, incluindo a Lei das Casas de Parto, e ela teve forte apoio ao movimento lésbico carioca. Aí, né, a gente vem para esse final mais do que trágico, que ela foi executada com 3 tiros na cabeça e um no pescoço, no dia 14 de março de 2018. Deixou a sua filha Luiara e a sua companheira, que é a Mônica Benício, com quem ela mantinha um relacionamento há 14 anos. Agora a gente tá aqui 2 anos depois, né, dessa tragédia, mas enfim, desse assassinato, desse homicídio. E a gente continua se perguntando, embora sabemos muitas respostas a gente, né, enfim, suspeita e deduz que é quem mandou matar essa mulher lésbica, negra, que fez e faz ainda, né, tanta diferença na nossa história, na nossa luta, e que sempre estará presente, com certeza. O orador escrito é a senhora vereadora Marielle Franco. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje, a todos, nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida, em meio a essa crise, é que nós possamos viver com respeito a todas, cada uma com seus corpos, cada uma à sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. A todas nós, a gente precisa sempre se perguntar, o que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixamos de fazer ou fizemos com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva, tem um cunho da gente refletir no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população, como a gente fala, mas infelizmente é subrepresentada. Nesse 8 de março, um março histórico,
um março que a gente fala flores, lutas, resistências, mas um março que não começa agora, né? E muito menos apenas um mês para pautar a centralidade da luta das mulheres. A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Inclusive com origem em séculos passados, aonde nas greves e manifestações, principalmente as russas no período pré-revolucionário, lutaram com firmeza, lutaram pelos direitos trabalhistas. Dia de luta, onde a gente ocupa mais uma vez a tribuna. Eu fico muito feliz e muito à vontade porque essa tribuna, esse lugar legítimo, onde a gente não ocupa só no 8 de março, né? Daí, ocupar esse dia no grande expediente, na luta por direitos, vem reforçar o simbólico e o objetivo da luta das mulheres. Mas a luta das mulheres que começa, como eu falei, lá atrás, na Revolução que comemoramos e que lutamos e que reverenciamos em 2017, de um século, na luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós, que resistiram tamanha absurdo que foi o período da escravidão, a luta pelo fim de toda forma de opressão que se reflete no racismo, na misoginia, na luta contra o patriarcado. E assim a gente segue lutando. No dia 5, na segunda-feira, foi aniversário de uma mulher que é referência para mim, Rosa Luxemburgo. Como diria a Rosa, aniversariante do dia 5, né? Nós mulheres lutamos por um mundo onde nós sejamos socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre na sua diversidade, mas na sua resistência. Inclusive nesse momento onde a democracia se coloca frágil, onde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, onde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real. Como falei antes e falava na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Até porque não é uma questão do momento atual. As mulheres, quando saem às ruas, fazem porque entre 83 países, o Brasil é o 7º mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5 no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou, do dossiê de lesbocídio, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se constituiu no feminicídio. Dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima
a nossa diversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. E para encerrar, eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final as mulheres que constroem essa história e que estão junto comigo. Vamos que vamos. Se joga. Então, gente, agora a gente vai para Se Joga, que é a parte que cada convidado vai indicar alguma coisa pro ouvinte relacionada ao tema ou não. Pode ser série, filme, música, festa não tá tendo, né? Nem coisas que dê pra fazer na rua, mas rede social, qualquer coisa. Daí eu vou começar e depois a gente vai naquela ordem topzera, né? Eu vou indicar um documentário do Netflix. O nome do documentário se chama A Secret Love e conta a história de duas vozinhas que vão se casar e estão se mudando de casa, só que conta a história delas desde o começo, porque elas viveram um relacionamento desde os anos 50, 60, se eu não me engano, e elas se mantiveram no armário por muito tempo mesmo. E aí o documentário começa lá por 2017, 18, se eu não me engano, elas ligando pra família e avisando que, olha, sabe aquela mulher que viveu comigo desde os anos 50? Então, ela não era minha amiga, ela é a minha esposa, sabe? E aí conta toda a trajetória delas, de como elas se conheceram, como é que elas se mantiveram no armário e por que elas decidiram sair. É um documentário super fofinho, assim. E eu achei muito legal pra mostrar que pessoas LGBT envelhecem, sabe? Elas têm uma vida. Sim. Não é fácil. É outro tabu também, né? Sobre a sexualidade na terceira idade e tudo mais. Que a gente acha que, né, a pessoa não é mais lésbica, não é mais nada. É Não é velha. mais nada, é velha. Só porque depois de um tempo você vira velha só. Eu super recomendo, que é muito fofinho o documentário. O meu é para sapatonas English, porque não sei se vocês estão ligadas, mas nunca acerto o nome dela, então eu vou usar os que eu sei, né? Que eu não sei se é Kate Moenig, não sei como é que fala. Kate Moenig. Perfeita em Cristo. Shane, você aí que sabe esse nome, nunca esqueceu. A Shane e a Alice fizeram um podcast e ele chama Pants. E ele chama Pants porque cada uma é uma perna da calça, porque não dá pra ser separado, porque elas, tipo, são muito amigas, tá ligado? A produtora desse podcast é a Helena, e no primeiro episódio elas falam bastante sobre a Jenny, elas falam bastante sobre a amizade delas. Quem conseguir aí com o Fisk, com o Cici aí ouvir, velho, é massa, é massa. A entradinha é top. Eu achei muito bom. Vale a pena pra quem tem saudade até hoje, assim, ver as duas amigas na vida real, é bem massa. Maravilhoso. Ai, gente, elas são só tudo. me ilude de que as personagens são verdadeiras, sabe? Então. Só me ilude. Mas tudo bem, acho maravilhoso. Tem 3 episódios já, então dá tempo de você ir lá e ouvir. Nossa, é muito chique eu ver um podcast assim, hein, gente, das famosas. Não é? Vamos que é minha vez. Eu vou indicar essa mulher de novo. Não é a primeira vez que eu indico essa mulher, mas é que essa mulher é um bafo. Eu descobri ela, minha vida mudou. Ela se chama Zanele Moholi, é uma artista visual, fotógrafa sul-africana, que, enfim,
tem aí o seu trabalho principal voltado para mulheres lésbicas. Ela é uma mulher lésbica, retratando mulheres lésbicas, homens transexuais também, enfim, a comunidade LGBT como um todo, e principalmente a vivência e a vida dessas pessoas na África do Sul, né? Ela também é professora de universidade. Ela é um bafo, gente. Já expôs na Bienal aqui em São Paulo. Ela é incrível. Fundou um fórum para empoderamento de mulheres, que é uma organização dedicada só para mulheres lésbicas na África. Fundou também uma ONG de ativismo visual, a fim de contar e, enfim, propagar essas histórias LGBTQIA+, africanas. Ela é um bafo, gente. Sigam no Instagram. Qual é o nome dela? É Zanelle. Zanelle, e Muholi é Muholi. Zanelle Muholi. Chique. Eu vou estar seguindo agora mesmo. Ela é um papo, amiga. Você vai chorar com o retrato dela, é o que eu faço. Bom, eu vou indicar uma série, na verdade uma minissérie que eu e a Duda a gente assistiu recentemente, então tá fresquinha na minha... Tá fresquinha na minha cabeça e no meu coração, porque eu amei muito. É uma minissérie que chama Little Fires Everywhere. Da Amazon. É uma minissérie, né, como eu falei, então são só 8 episódios, não tem continuação, é só essa temporada, então dá pra maratonar tranquilamente. Putz, é tudo que o adulto quer. Uma série que termina, 8 episódios, chegou, Deus. Você vai ficar com essa sensação quando acabar, porque assim, acaba e você quer mais. Mas é pra maratonar, porque realmente você não consegue parar de assistir, você quer saber o que vai acontecer. A série, ela é baseada num romance que tem o mesmo nome, que é um romance de uma autora que chama Celeste NG, que saiu em 2017 esse romance, mas a série estreou esse ano, em março. Tem a Reese Witherspoon e a Kerry Washington como protagonistas, e as duas estão, assim, simplesmente incríveis nos papéis, né, nos respectivos papéis. Tem mais, né, todo um elenco, assim, maravilhoso, realmente, todas as atuações, assim, são excelentes, e os personagens são muito profundos, assim, sabe, não tem personagens muito superficiais, todos têm sempre, assim, uma história, uma peculiaridade. E a história se passa em Shaker Heights, em Ohio, no final dos anos 90, e mostra a Reese Witherspoon e a Kerry Washington como mães, só que em diferentes origens socioeconômicas. E também tem a questão racial, né? A Reese Witherspoon é branca e, tipo, a família dela é rica. E a Kerry Washington, uma mulher preta, ela é mãe solo da filha dela, enfim. E aí vocês vão descobrindo tudo ao longo da série. E o que eu achei mais interessante, assim, é a maneira que a série aborda as questões, sabe? Tipo, mostrando como o racismo às vezes está tão intrínseco, assim, que ele aparece em momentos, assim, entre muitas aspas, sutis, sabe? Pra quem tá sendo racista não percebe, só que quem tá sofrendo o racismo ali, enfim, aquilo fica muito evidente pro espectador, e é maravilhosa a série, gente, sério. Fala sobre maternidade também. Fala também muito sobre as questões da maternidade, sobre aborto. O que é ser mãe, várias coisas. A gente fala sobre tudo. Também sobre o relacionamento entre duas mulheres. Enfim, são muitas questões, assim, abordadas nesses 8 episódios. Nem dá pra acreditar que dá pra caber tanta coisa ali, sabe? Mas é maravilhoso. E é da Amazon Prime. Da Amazon Prime. Bafo. Agora tá, sou eu. Eu vou indicar a Leilane Ribeiro, que o arroba dela é Sapatão Suburbana. Ela é uma sapatona negra maravilhosa, que fala coisas extremamente importantes. Não vou me alongar muito, vou deixar vocês irem atrás, porque ela é realmente muito incrível e que traz voz para muitas mulheres que não têm espaço. E falar também de um perfil que eu acho muito massa, que é o Sapatão nas Artes, que é muito bom. Esse perfil divulga vários perfis, né, de sapatão. Então, é muito legal o conteúdo que elas propõem, assim. Chique. E tem tudo a ver, né, com o que a gente falou no episódio. Sim, sobre... Exatamente, sobre essa pluralidade, né? Documentar essas mulheres, ocupar, enfim. Essa pluralidade de ser sapatão, né? São muitas coisas. Elas falam bastante sobre PCD, capacitismo. É muito, muito massa, assim. É muito importante também tudo que elas falam, né? Então, gente,
pra fechar, vocês podem, né, deixar as redes sociais de vocês, fazer o jabazinho do podcast e tudo mais. Agradecimentos, tchau, tchau, boa noite. Bom, o Para-Choque de Monstro tá nas principais plataformas de streaming. A gente solta episódios toda semana. Às vezes o episódio tem convidados, às vezes somos só nós 4 mesmo. Vocês encontram a gente no Instagram, @parachoquepodcast. Também estamos no Twitter, como @parachoquepod, com demudo. E podem também seguir a gente nos nossos perfis pessoais, que a gente adora lá também essa troca com o pessoal, a gente conversa com todo mundo. O meu perfil, Mareu, é @bornthisjeitinho. É tipo Born This Way, da Lady Gaga, só que com jeitinho brasileiro. Eu amo esse merchan. Eu amo. Não é? Eu amo. Perfeita, é uma mulher. Diz muito sobre mim, gente. Nossa, incrível. Eu sou a Duda e eu sou a Sapa Quente. Pode me seguir lá. Eu gosto de conversar com todo mundo. É sempre bem massa essa troca com vocês. Maravilhosa. A Duda é muito simpática, gente. Gente, eu muito. sou bastante relapsa nas redes sociais, mas me sigam porque no fundo eu sou legal. E o meu arroba é Jaquelindsay. Lindsay com E. Y. Isso, chique. Eu ia fazer uma piada, tipo a da Mareu. Tipo Lindsay Lohan, só que não queria ser. Eu ia falar exatamente isso. Tipo a Lindsay Lohan, só que com E. Eu queria ter um paralelo para traçar, mas não tenho. Sou única mesmo, Jaqueline, sei. É mesmo, única. Perfeita. Vai pro Sassá. E eu, que vos fala, Nai, @babyalivepistola. Igual a boneca. Só que pistola. Porém, boneca também. Porém, uma bela boneca. Obrigada. Gente, vai. Obrigada. Nossa, eu amei, porque eu achei que duas tinham trocadilho no nome do Instagram. Eu achei que todas iam ter, ia ser engraçado. Nossa, ia ser incrível, né? Mas a não. gente tá tentando, na verdade. Então, gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @fmfranciele. Se quiserem, vou fazer o jabá também no meu podcast, o ID Pensine Podcast. Segue lá no Instagram, no Spotify, nas plataformas digitais, que a gente tá falando de filmes, de séries e audiovisual. E eu acho que é isso. Fechamos por hoje esse trabalho. Fechamos muito bem, aliás. Fechamos muito bem, eu achei. Bem massa, gente. Tô feliz. Muito obrigada, né, pelo convite. Obrigada e pelo uma delícia também, né? Fernando aí só na escuta, só na técnica aqui. Vendo se a gente não tá fazendo tudo errado. Muito obrigada. Vou falar que eu amei. Achei que foi incrível esse papo, gente. Eu curti pacas também. Eu também. Ai, gurias, eu adorei conhecer vocês, sério. Já sou fã. Ai, que fofo. Prazerzaço, Fran. Foi maravilhoso o nosso papo, gente. Sucesso. Então é isso, gente. Terminei minha participação. Semana que vem o Fernando já vai estar de volta, caso alguém tenha sentido falta da vozinha dele. Eu quero agradecer a participação das meninas do Para-Choque de Monstro e da sua audiência, ouvinte. Lembrando que você pode seguir o Fora do Meio nas redes sociais, através do @Fora do Meio Podcast no Facebook e no Instagram, ou @Fora do Meio Pod no Twitter. Eu já tô seguindo ele em todas essas redes. Você também pode mandar um e-mail para foradomeiopodcast@gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br. Então é isso. Valeu, gente. Grande beijo. Beijo, gente. Vocês são maravilhosas. Beijo. Tchauzinho. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.